Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Tu que andas, tu que sais, tu que entras, tu que vais, tu que ficas, tu que puxas, tu que babas, tu que bajulas. Olha aqui, você está no canal do Cavaleiro CCB especial. Já falei, já falei. Olha aqui, ó. Ó, deixa eu dar um conselho grátis aqui pra você. Grátis. Conselhos grátis. Conselhos grátis. Só aqui no canal do Cavaleiro CCB, hein? Conselho grátis. Olha aqui, ó. Eu já falei aqui 300 mil vezes. E vou falar 757 mil vezes para você não acreditar nessa turma que despreza o Velho Testamento, que despreza certos pontos da Bíblia. Porque tem muita gente que fala da Bíblia, mas ele despreza o Velho Testamento quase todo. Ele só pega as partes que interessam para ele. Aliás, até do Novo Testamento, até dos Evangelhos, eles só pegam aquilo que interessa. O que para jogar para a plateia, para jogar para o público. Porque o público é gado. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Então essas pessoas que falam de Bíblia e não falam toda a Bíblia, tá falando para o público que quer ouvir só aquilo que quer ouvir. E aquilo que elas querem ouvir é o caminho da perdição. Sabe? Porque não prega o que salva. Sabe? Então, sai fora desse povo que prega a Bíblia, mas edita a Bíblia, sabe? Vai pegando aquelas partes que sabe que o público quer ouvir aquilo, aí só pega aquelas partes. Sabe? E por que eu digo isso? Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não perdem validade. Elas não têm prazo de validade. O que Deus falou para Moisés lá no monte, está valendo até hoje, 2022, e vai valer para sempre. Foi nisso que os judeus, o pessoal lá de Israel, aquele pessoal que saiu do Egito, aquela geração que saiu do Egito, foi por causa disso que os filhos de Israel tropeçaram. Porque eles acharam que o Senhor Jesus não era nada. E a Bíblia já falava do Senhor Jesus. E por que os filhos de Israel não atentaram para o Senhor Jesus? Por quê? Porque eles editaram a Bíblia. Ele só interessava para ele as partes que interessavam. E aquelas partes que falavam do Senhor Jesus, eles não pregavam. E aí veio de geração em geração. Sabe? Porque do Senhor Jesus falou Moisés, do Senhor Jesus falou os profetas. E por que os filhos de Israel não pregavam essas partes da Bíblia que falava dos profetas? Ou que não pegavam essas partes que os profetas falaram e não pregavam? Porque eles não acreditavam. Eles só pegavam o que interessava para eles naquele tempo. Porque eles não acreditavam. Então quando o Senhor Jesus chegou, o povo que ouvia não acreditava. E por que o povo não acreditava? Porque não foi pregado. Porque os sacerdotes daquele tempo, os escribas, eles estavam preocupados com dinheiro, com as ofertas da viúva, com o azeite, com a carne, com o incenso, com as coletas. Então o povo não creram no Senhor Jesus quando o Senhor Jesus falou, pregou. E os profetas estão cheios do Senhor Jesus. Os salmos, mas os sacerdotes que pregavam naquele tempo, eles não pregavam para o povo. Por isso que eu falo para você, cuidado com esse pessoal que prega o Senhor Jesus. Ele fala do Senhor Jesus, ele fala meu Jesus Cristinho, mas o que interessa para a salvação eles não pregam. E quem foi que
que mandou escrever? O Senhor Jesus. Então cuidado com essa turma, que parece que eles são cristãos, não são. O que o Senhor Jesus mandou fazer, eles não pregam. E aí se lascam. Você vê o ministério, você vê aqui no YouTube, em qualquer lugar. Os caras só falam de coisas que não salvam. Mas o que salva, o que vai fazer você andar com Deus e Deus andar com você, o que vai fazer você andar com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus andar com você, eles não pregam. E aí as orações não são atendidas. E aí quando eles têm enfermidades, ou morre, ou tem que procurar um médico, aí tem que procurar um advogado, aí tem que procurar um órgão do Estado para ver se resolve o problema dele, porque as orações deles não são atendidas. Quando tem um problema, eles correm para os profissionais da área. Os profissionais da área não resolvem, aí eles... Mas não é aquele, entendeu? Por quê? Porque as orações deles não são atendidas. E por quê? Porque eles editam a Bíblia. Só pega a parte que interessa para pregar para o povo, ou para si mesmo. Que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justiça? Quem eram os gentios? Quem não era judeu. Que os gentios não buscavam a justiça? Alcançar a justiça? É. E por quê? Porque o Senhor não quis mais os judeus, aquele povo. Então ele foi para outro povo. E quem os gentios? Quem eram os gentios? Quem não era judeu. Porque os judeus achavam que o Salvador, que o enviado, ia vir só para os judeus. E lá no profeta já estava dizendo isso, que não. E para começar, eles nem creram no Senhor Jesus. Aí quando o Senhor Jesus veio, nem creram nele. Por quê que eles não creram nele? Porque o Senhor Jesus, depois eu chego lá. Olha aqui, ó. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Aqui, os judeus tinham lá os pergaminhos, estava lá no templo, fazia sacrifício e tá. Quando o Senhor Jesus veio, eles não creram. Ou seja, não foi pela fé. Não foi pela fé. Foi aqui o tropeço. Sabe? Foi aqui o tropeço. E se eles pregavam os que estavam escritos nos profetas, em Abraão, nos pergaminhos, por que eles não creram no Senhor Jesus, se do Senhor Jesus falou os profetas? Hã? Por que eles não creram? E olha que do Senhor Jesus falou os profetas. É porque eles achavam que o Senhor Jesus ia aparecer numa nuvem de glória, já vinha aparecido como um rei, assim, tá? Mas o Senhor Jesus nasceu de uma mulher e estava escrito nos profetas que vinha de uma virgem. Mas eles não creram. Como está escrito? Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Não, primeiro eu vou vir aqui. Depois eu vou voltar aqui, ó. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porque da lei, Moisés falou o seguinte, ó, Moisés aqui, ó. Moisés falou assim, ó, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Todo mundo que praticou a lei viveu e chegou até Cristo e creu. Porque o Senhor Jesus teve misericórdia, ele foi crente o suficiente para crer em toda a lei. Então aquele lá Marta, Maria, Lázaro, Zaqueu, os discípulos, Pedro, João, Tiago, aquele discípulo lá que estava na figueira lá, que eu esqueci o nome dele agora, Natanael, todo esse pessoal que o Senhor Jesus foi na casa deles, andou com eles, todo esse pessoal praticou a lei. Praticou a lei e viveu. Então é o seguinte, quem praticou a lei e viveu, chegou até Cristo, ele foi crente. E quem praticou a lei e viveu, chegou até Cristo e creu no Senhor Jesus, foi perfeito.
Porque ele, além dele cumprir a lei, ele creu no Senhor Jesus. Ou seja, ele é o crente perfeito. Entendeu? A perfeição. Porque ele era filho a todo aquele pessoal ali, Zaqueu, Natanael, Pedro, João, Tiago, Marta, Maria, a Isabel lá, mãe do apóstolo João, a família lá de João, Lázaro, todo esse pessoal praticou, ouviu a lei de Moisés, praticou a lei que Moisés fez, que Moisés escreveu, praticou toda ela e chegou até Cristo. Ou seja, ele viveu. Aqui, ó. Aqui, ó. O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Foi quando Moisés disse lá no monte. O homem que praticar toda essa lei aqui viverá por elas. Viverá por elas. Aí quando chegou até Jesus, creu também no Senhor Jesus. Ou seja, alcançou as duas. Foi perfeito. Por isso que o Senhor Jesus era amigo de Lázaro, amigo de Marta, amigo de Maria. Foi lá na casa do Zaqueu. Todo esse pessoal era crente de verdade. Eles praticaram a lei. E quando o Senhor Jesus Cristo chegou, eles também creram no Senhor Jesus. Perfeito. Perfeito. Já os judeus, não. Eles tinham um certo zelo pela lei, mas quando o Senhor Jesus Cristo chegou, ele não creu. Porque a palavra de Deus não tem prazo de validade. Essa palavra aqui, ó, Velho Testamento e Novo Testamento, não tem prazo de validade. Não é porque é Velho Testamento que é velho não, meu filho. Quando a palavra fala que é velho, não é porque é velho que acabou, não. Sabe? Igual aquela parte lá que o Senhor Jesus fala lá, um novo mandamento vos dou. Aí as pessoas ignorantes, cegas, que o Senhor Jesus fala, um novo mandamento vos dou. Aí a pessoa ignorante e cega acha que porque é novo, aquele lá tá velho, não serve mais nada. Mentira. É mais um. Ele não está aniquilando o velho. Só está dando mais um. Sabe? Aí a pessoa acha, porque o Senhor Jesus disse que vai dar um novo mandamento. Aí a pessoa acha que aquele lá velho não vale mais. Entendeu? Aqui, ó. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, porque não creram no Senhor Jesus. Foi isso. Aqui, ó. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Por quê? Porque Israel não... Porque Israel... Mas a Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Pelas obras da lei. Moisés disse aqui, ó. A justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Viverá por elas. Mas por que os Israel não alcançou a justiça de Deus? Porque ele não creu no Senhor Jesus. Se ele não creu no Senhor Jesus, como é que ele pôde acreditar na lei? Se a lei falava do Senhor Jesus. E aqui quando a Bíblia fala de lei, não está falando só da lei dos 10 mandamentos, lá de Levítico, Números, não. Está falando de todo o Velho Testamento. Dos Salmos, dos profetas. Está falando de todo o Velho Testamento. Não está falando só da lei, não. Está falando do Velho Testamento. Então, como é que eles podiam acreditar na lei, se na lei estava escrito que o Senhor Jesus Cristo era o Salvador? Entendeu? Não acreditava tanto assim. Quando o Senhor Jesus chegou, se eles acreditavam que era de Abraão, filho de Abraão, e o Senhor Jesus era o filho de Abraão. Então era um acreditar meio fajuto, assim, que nem hoje, sabe? É uma crença meio tabajara, sabe? Então não alcançou, porque não creu no Senhor Jesus. Praticou alguma coisa da lei, mas quando o Senhor Jesus Cristo chegou, não creram. E sendo que a lei falava do Senhor Jesus.
Se a lei falava do Senhor Jesus, como é que eles não podem acreditar no Senhor Jesus? Então não acreditaram na lei. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. O profeta Isaías falou. Todo mundo lá tinha o profeta Isaías. Mas por que quando nessas partes do profeta Isaías, fazia que nem hoje, não lia, não pregava. Não pregava, o povo não acreditava. E o Senhor Jesus é a pedra de tropeço e a pedra de escândalo, a rocha de escândalo. Que escândalo o Senhor Jesus cometeu? Hã? Foi pregar a verdade e a verdade escandalizou o povo. Foi rejeitar o templo, rejeitar os sacerdotes, rejeitar a pregação dos sacerdotes. O escândalo do Senhor Jesus foi esse. Então, se tem uma mentira, um sistema estabelecido de mentira, aí chega a verdade, causa escândalo. Causa escândalo. Não é que o Senhor é escândalo. A pessoa que ouve que se escandaliza. Porque tem um sistema todo corrupto e mentiroso. Aí chega a verdade, quem está naquele sistema corrupto e mentiroso se escandaliza. Não é que o Senhor Jesus era escandaloso. Não é que o cavaleiro CCB é escandaloso, causa escândalo. Não, é quem ouve que se escandaliza. Mas e daí? Problema de quem se escandaliza. Tá? Aqui, ó. Porque eles... Ok, deixa eu ler aqui. Como também dizem em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Aqui é a profecia do profeta Oséias, que fala que o Senhor já ia rejeitar Israel. O Senhor já ia rejeitar Israel. Então, aquele povo fiel a Deus, que, tipo, vou citar os mesmos aqui para você sintonizar. Aquele povo, Marta, Maria, Lázaro, Isabel, Maria, a outra Maria, mãe de Jesus, João, Zaqueu, aquele pessoal lia as profecias do profeta e ele já sabia que o Senhor ia para os gentios, para outro povo. Eles não sabiam a forma, como ia fazer isso. Mas pela profecia do profeta, ele já sabia que o Senhor ia para outro povo. Já ia rejeitar Israel. Sabe? Eles, sabe? E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus. E também Isaías clamava acerca de Israel, dizendo, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, porque Israel era toda uma multidão. Igual os pecadores CCBistas são, toda uma multidão. Então, eles acham que toda essa multidão vai impressionar Deus, aí fica falando, nossa, nós somos uma multidão, você acha que Deus vai nos rejeitar? Que nem Israel, a presunção de Israel era assim, nossa, nós somos filhos de Abraão, essa terra aqui foi dada para nós em herança, você acha que Deus vai nos rejeitar? Aí pecavam, faziam sua sacanagem, iam pecar e achavam que Deus não ia fazer nada, não ia punir. Sendo que Deus já estava projetando, já estava dizendo, projetando não, aqui na profecia, já estava dizendo que ia sair fora. Que nem o Braz, que nem os pecadores CCBistas. Eles acham que eles são os queridinhos do papai, os queridinhos do papai, os amadinhos, os especiais, que Deus morre de amor por eles. Eles acham isso. Eles se acham os bichinhos queridinhos, fofinhos de Deus. Que Deus, nós faz aqui, Deus é cheio de misericórdia. Com Israel foi assim, e quantas vezes precisar, será assim. Sabe? Por quê? Porque não crê na Escritura. Não atenta. Não atenta. A pregação do Senhor Jesus aí. Você não vê a pregação do Senhor Jesus aí. Só vê só aquelas partes que o povo... Mas se der mandamento de verdade, o povo nem quer saber. Porque eles não pregam o evangelho verdadeiro.
que é o evangelho verdadeiro? É disciplina, é ordem, é mandamento, é ensinamento, visitar, perdoar, enfim. Depois eu faço um vídeo sobre isso aqui. Aqui, ó. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, imagina a areia do mar, só o remanescente será salvo. O que é só o remanescente? O que é só o remanescente? Quem foi o remanescente dos filhos de Israel? Natanael, Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, Marta, Lázaro, Maria, a irmã dele, a outra Maria, mãe do Senhor Jesus, José lá, mãe do Senhor Jesus, pai do Senhor Jesus, Zaqueu, a mãe lá de João Batista. Esses são os remanescentes. Aquele sacerdote lá que quando viu o Senhor Jesus, falou assim: agora, Senhor, despede seu servo em paz, porque já viu a salvação de Israel. Aquele lá é remanescente. O Barrabás era judeu, era da terra de Israel. Aquele lá que disseram crucifica, crucifica, era judeu, era da terra de Israel, era israelita. Toda aquela multidão era israelita. Maria Madalena era remanescente. Entendeu? Esses eram os remanescentes. E aí, os filhos de Israel era como a areia do mar, mas só o remanescente que se salvou. O Zé de Arimateia lá era um remanescente. E você acha que hoje Deus não faz a mesma coisa? Com essa multidão de pecadores CCBs aí, só o remanescente escapará, rapaz. Porque vai vir outro povo. Então, dessa geração de pecadores CCBs que você está vendo aí, toda essa multidão, só o remanescente escapará para uma geração futura. Entendeu? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido. Você crê? Não será confundido. Vai aparecer uma luz. E você vai sentir o que é certo, o que é de Deus, o que não é. A palavra de Deus não perde a validade. Então fuja de pessoas que omite versículos, omite livro, omite capítulos, não prega a verdade. Qual é a verdade? É que se você não for santo, você nunca verá a Deus. E para você ser santo, você tem que cumprir os mandamentos. A doutrina do Senhor Jesus, a verdadeira. Quem prega Bíblia e tem muitos seguidores, muita visualização, tá mentindo. Está mentindo. Porque quando o Senhor Jesus lá quando o Senhor Jesus lá pregava, aquela multidão toda estava ali, não era por mandamento, não era por ensinamento, não era por doutrina. Estava ali por interesse. No dia que ele desceu o cacete lá, pregou a verdade não, no dia que ele desceu o cacete lá, o pessoal falou: não, a gente não aguenta esse discurso aqui não. Vamos embora. Quando a porta estreitou lá, ele pregou tudo, o pessoal falou: vamos embora. Aí os discípulos disseram: ó, Senhor, o pessoal está indo embora aí, sua fala está muito dura. Aí o Senhor falou: vai vocês também, se quiser. Sabe? Então, cuidado. Se você quiser se salvar, não fique fazendo volta, não. Nem quando você lê, nem quando... E fique esperto com esse pessoal que só prega coisas que lhe agrada. Que aqui no canal do Cavaleiro eu prego o que não lhe agrada. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, Senhor. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Fala do Evangelho, pega as partes ali do Evangelho
Aqui, ó. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, Isaías já disse lá. Isaías já disse lá. Porque isso acontecia no tempo de Isaías também. Quando Isaías disse isso lá, não é que ele ia saber, não é que ele estava sabendo que o Senhor Jesus ia falar e as pessoas também. Mas se o povo estava fazendo lá naquele tempo, o povo ia fazer no Senhor Jesus também. E daqui a 100 anos é a mesma coisa. Porque o povo é assim. Aqui, ó. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Porque são poucos os que crerem na pregação de fato. Porque a pregação a pregação, para você cumprir a pregação, você precisa de abdicar de certas coisas, de rejeitar certas coisas, de abdicar é rejeitar, é deixar de lado, é não querer mais aquilo, não fazer mais aquilo outro. Tem coisas da vida que você tem que abdicar. Abdicar de uma coisa de um pecado. Sabe? Se o moço tem que abdicar de pegar de namorar e namorar para depois casar, você tem que arrumar um e casar. Se for casado, não adulterar. É uma coisa, é outra, você tem que abdicar, não usar mais, porque a palavra condena. O falso evangelho diz que você já está salvo, que você não precisa fazer nada, que basta cruzar os braços, basta batizar, isso e aquilo outro, que você já está salvo. Esse é o falso evangelho, que você não precisa fazer nada. Mas o evangelho de Jesus Cristo diz que você precisa ser santo, limpo de mão, puro de coração. Certo? Você precisa ter regras de conduta, observar a lei para não tropeçar na lei. Certo? Mas nem todos obedecem ao evangelho. Porque ouvir uma coisa, obedecer é outra, meu amigo. Ouvir todo mundo ouve, todo mundo que tem ouvido ouve. Mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é você obedecer. E obedecer é o quê? Praticar. Não adianta você ouvir e não praticar. Não adianta nada. Não interessa para Deus se você ouve o evangelho. O evangelho todo mundo ouve. Os católicos ouvem o evangelho quando vai na missa. Nas igrejas evangélicas aí. Todo mundo ouve o evangelho, nas rádios. Mas não pratica, não quer dizer nada, meu amigo. Sabe? Não quer dizer nada. Pregar e ouvir, todo mundo ouve, muita gente prega. Mas se não praticar, não fez nada mesmo. Você perdeu seu tempo. O que conta lá para Deus, obedecer, que está falando aqui, é praticar as boas obras. E não ficar de braços cruzados e dizer, nós já somos salvos, já fomos batizados no Senhor Jesus Cristinho, nós já somos salvos. Não. Isso aí é o falso evangelho. O evangelho de interesse. Que prega para o ouvinte, para a audiência, que Deus te ama, que você é amado de Deus, que você é especial. Esse é o evangelho que prega isso. Aí as pessoas querem ouvir isso, aí não faz nada, não fazendo nada, não obedeceu o evangelho, não ficou santo, e aí se lascou. Quem obedece, faz, rapaz, pratica. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então o cavaleiro está aqui, pregando o verdadeiro evangelho. Estou pregando o verdadeiro evangelho. Não tem desculpa. As pessoas muitos em sentido figurado, vão me ouvir. Pessoas vão se interessar aqui no meu conteúdo, no que eu prego, sabe? Sempre foi assim.
Os profetas, quando profetizavam, também a mesma coisa. Tanto que Isaías falou aqui, ó, Senhor, quem creu na nossa pregação? O profeta Isaías pregava, os profetas pregavam, pouca gente ouvia eles, porque se achava que era muita disciplina, muita doutrina, muito estreito o caminho. Hã? Igual lá o apóstolo Pedro falou lá, Senhor, se a condição é assim entre o homem e mulher, então não compensa casar. Por quê? Porque eles não entenderam. Depois é que ele entendeu, mas ali ele não entendeu. Então o sujeito ouve uma pregação de verdade, a pessoa fala, então não dá, o caminho aí é muito estreito, cavaleiro, não dá para te ouvir, o caminho é muito estreito. Aí a pessoa que é leviana prefere um discurso lá agradável, que ele acha que é bom. Aqui tá melhor, o cavaleiro lá prega muito o caminho estreito lá. Mas aqui esse aqui prega caminho largo. Aí tem audiência. Tem audiência. Então Isaías falou aqui, ó, quem creu na nossa pregação? Ou seja, por quê? Porque pouca gente gostava daquela pregação caminho estreito. Mas o caminho estreito é o que levava até Cristo. Certo? Eita, tá bom, né? Ó, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O conselho é: toda a Bíblia, ela nunca perde validade. Então fuja desse pessoal que só pega pontos de Bíblia que você quer ouvir. A não ser que você queira se lascar. Se você quiser se lascar, fica à vontade. Mas fuja desse pessoal que prega o evangelho só as partes que o povo quer ouvir. Sabe? Fuja. Até mais.